Você é uma pobretona, tá fedendo, toma esse banho que é lá! O sol da tarde batia forte nas torres espelhadas do residencial Estrela do Mar, em Balneário Camboriú. 20 andares de vidro refletindo o azul do mar, piscinas infinitas onde a água parecia escorrer direto para o horizonte, carros importados enfileirados na garagem como troféus de uma vida que poucos conseguem alcançar. Ali, naquele pedaço de paraíso construído com concreto e ambição, vivia Gabriel Monteiro. 42 anos. Dono de construtora que erguia prédios de luxo em toda Santa Catarina. 50 milhões de reais no banco. Ternos italianos. Relógio que custava mais que uma casa inteira. Gabriel era o tipo de homem que as revistas de negócios adoravam entrevistar. A história perfeita do self-made man, do cara que saiu do nada e construiu um império. Mas tinha um detalhe que as revistas não contavam. Gabriel odiava pobre. Não era um desconforto discreto, não. Era um desprezo profundo, quase doentio. Ele chamava gente simples de gentalha, ralé, escória que não merece nem piedade. E o pior, ele sentia prazer em humilhar. Gritava com o garçom por um copo de água que demorou 2 minutos. Demitia funcionário na frente de todo mundo, só para ver a vergonha estampar no rosto da pessoa. Ria de mendigo que pedia esmola na calçada. Ele justificava tudo com uma palavra: meritocracia. Quem não venceu é porque não quis. Repetia em entrevistas, em jantares, em reuniões. Eu saí de família pobre e olha onde cheguei. Se eu consegui, qualquer um consegue. Quem tá na sarjeta é porque escolheu ficar lá. Gabriel não lembrava, ou fingia não lembrar, que o pai dele, um homem simples do interior, havia economizado cada centavo da vida inteira para emprestar ao filho. Que aquele dinheiro foi a semente de tudo. Que sem aquele sacrifício, não haveria império nenhum. Mas a memória de Gabriel era seletiva. Ele só guardava o que alimentava seu orgulho. Naquela tarde de verão escaldante, o céu sem nuvem, o asfalto derretendo de calor, Gabriel dirigia seu SUV importado pelas ruas de Balneário Camboriú. Ar-condicionado no último, música alta, vidros fechados. Parou num sinal vermelho perto da praia. Foi quando ela apareceu. Uma mulher de aparência extremamente pobre. Roupas esfarrapadas, manchadas de suor e poeira. Cabelos desgrenhados, grudados no rosto pelo calor. Pés descalços, queimados pelo asfalto quente. Segurava uma garrafa plástica vazia nas mãos trêmulas. Ela se aproximou do carro e bateu de leve no vidro. Gabriel abaixou o vidro só um pouco, já com cara de nojo. Senhor, por favor. A voz dela era fraca, quase sumindo no barulho do trânsito. Só um pouco de água. Estou com muita sede. Gabriel sentiu uma repulsa visceral subir pela garganta. Olhou para a mulher como se olhasse para um inseto. Para algo que não deveria estar ali, poluindo aquele pedaço de cidade que ele considerava dele. Sem dizer uma palavra, ele pegou a garrafa de água mineral que tinha no porta-copos. Água importada, gelada, cara. E em vez de dar para ela, jogou tudo na cabeça da mulher. A água fria atingiu o rosto dela com violência. Escorreu pelo cabelo, pelo pescoço, encharcou a blusa velha. Ela ficou parada, paralisada, olhando para ele com uma expressão que Gabriel interpretou como patética. Tome água, sua pobre coitada. Ele gritou, rindo. Aprende a trabalhar em vez de ficar mendigando por aí. Motoristas ao redor pegaram o celular. Filmaram. A cena toda. O empresário de SUV jogando água numa mendiga como se jogasse num cachorro de rua. A mulher não reagiu. Não gritou, não chorou, não xingou. Só ficou ali, encharcada, olhando para Gabriel com aqueles olhos fundos, escuros, que pareciam carregar uma tristeza antiga demais para ser só dela. O sinal abriu. Gabriel acelerou, rindo sozinho, sentindo uma satisfação estranha. Como se tivesse provado alguma coisa. Como se tivesse colocado o mundo no lugar certo. Ele não viu o que algumas pessoas viram naquele momento. Quando a água atingiu o rosto da mulher, houve um flash de luz. Rápido, quase imperceptível. As câmeras dos celulares não captaram. Mas quem estava perto viu. E sentiu. Um perfume impossível de flores preencheu aquela rua movimentada por alguns segundos. Rosas. Lírios. Algo que não fazia sentido numa tarde de calor e poluição. Uma menina de uns 6 anos, sentada no banco de trás de um carro ao lado, puxou a blusa da mãe. Mamãe, aquela moça tem luz nos olhos. Que moça, filha?
A que o homem jogou água. Mas quando a mãe olhou, a mulher já tinha sumido. Como se nunca tivesse estado ali. Gabriel seguiu dirigindo, completamente inconsciente de que acabará de cometer um sacrilégio. Que havia jogado água na face da Mãe de Deus. E que o céu inteiro tinha testemunhado. O vídeo viralizou em menos de 6 horas. Empresário joga água em mendiga e diz para ela aprender a trabalhar. As manchetes se espalharam pelas redes sociais como fogo em mato seco. Milhões de visualizações. Milhares de comentários. Gente dividida entre indignação e apoio. Isso mesmo. Apoio. Porque tinha gente que olhava para aquele vídeo e pensava: ele tá certo. Esses mendigos ficam pedindo esmola em vez de procurar emprego. Alguém precisava ter coragem de falar isso. E Gabriel percebeu isso rapidinho. Em vez de se esconder, em vez de pedir desculpas, ele foi para cima. Deu entrevista para jornal, apareceu em podcast, postou vídeo nas redes sociais defendendo o que fez. Mendicância é uma escolha, ele dizia, olhando direto para a câmera com aquela confiança de quem nunca passou necessidade de verdade. Dar esmola é alimentar a vadiagem. Eu venci na vida porque não fiquei esperando ninguém me dar nada. Trabalhei. Batalhei. E qualquer um pode fazer o mesmo. Os seguidores dele cresceram aos montes. 2 milhões. 3. 5. Gente que via nele um porta-voz da verdade que ninguém tem coragem de falar. Comentários cheios de aplausos. Finalmente alguém com coragem. Parabéns, Gabriel, você fala o que todo mundo pensa. Mas tinha um lado que Gabriel não via. Ou fingia não ver. Tinha Marina. Marina tinha 35 anos, 2 empregos, um filho de 12 anos para criar sozinha, e uma fé em Nossa Senhora que era a única coisa que a mantinha de pé. Ela trabalhava como faxineira no residencial Estrela do Mar, justamente o condomínio onde Gabriel morava. Ela tinha visto tudo. Não pessoalmente, mas no vídeo que alguém mostrou no celular dela enquanto esperava o ônibus. E algo dentro dela se partiu. Não era só a crueldade do ato. Era outra coisa. Algo que ela não conseguia nomear, mas sentia no fundo do peito. Aquela mulher tinha algo de sagrado nela. Marina não sabia explicar, mas sabia. Ela guardava sempre um terço no bolso do uniforme. E uma estampa pequena de Nossa Senhora Aparecida, que a mãe tinha dado antes de morrer. Aquela imagem era o consolo dela nos dias difíceis, e eram muitos. Marina conhecia Gabriel de vista. Já tinha limpado o apartamento dele algumas vezes. Via como ele tratava as pessoas. Os comentários que ele soltava quando achava que ninguém importante estava ouvindo. Essa gente nem deveria entrar aqui pela porta da frente. Limpeza tá uma porcaria. Vou pedir para trocar essas incompetentes. Ela já tinha visto ele demitir uma colega na frente de todo mundo porque a mulher pediu pagamento de horas extras. Incompetência. Ele chamou. Mas todo mundo sabia que era só porque ela teve coragem de cobrar o que era direito dela. Marina aguentava tudo calada. Precisava do emprego. Precisava do dinheiro. O filho precisava comer, estudar, ter roupa no corpo. Mas depois daquele vídeo, alguma coisa mudou dentro dela. Ela não conseguia parar de pensar naquela mulher. No jeito que ela tinha ficado parada, encharcada, olhando para o Gabriel com aqueles olhos cheios de tristeza. Tristeza que parecia doer em todo mundo que olhava. Marina começou a rezar. Não a reza mecânica de todo dia, mas a reza desesperada de quem precisa de resposta. Ela rezava de madrugada, antes de pegar o primeiro ônibus. Rezava no intervalo do trabalho, escondida no vestiário. Rezava de noite, quando o filho já estava dormindo e ela ficava sozinha na cozinha, segurando o terço com força. Minha mãe, ela sussurrava, olhando para a estampa desbotada de Nossa Senhora, eu sei que a senhora vê tudo. Eu sei que a senhora sabe o que esse homem faz. Como ele trata a gente. Como ele humilha. As lágrimas desciam, molhando o terço. Eu não peço vingança. Eu juro que não peço. Mas peço que ele veja. Que ele entenda. Que o coração de pedra dele amoleça antes que seja tarde demais. Porque se ele continuar assim, eu tenho medo do que vai acontecer com a alma dele. Ela não sabia explicar, mas sentia que aquela oração era importante. Que algo estava prestes a acontecer. Enquanto isso, Gabriel continuava sua escalada. Ele começou a pressionar políticos locais para cortar programas sociais. Assistencialismo cria dependência, argumentava em reuniões, com aquele tom de especialista que convence gente que não pensa muito. A gente precisa ensinar essa gente a pescar,
não dar peixe de graça. Mas ele não ensinava ninguém a pescar. Ele só tirava a vara de quem já tinha. Contratava trabalhadores em condições desumanas. Jornadas de 14 horas. Salários atrasados. Equipamento de segurança vagabundo que não protegia nada. E quando um pedreiro caiu de um andaime e ficou paralisado da cintura para baixo, Gabriel não assumiu responsabilidade nenhuma. Negligência dele, declarou para os advogados. Não tomou cuidado. Problema dele. A família do homem ficou destruída. A esposa teve que trabalhar o triplo. Os filhos largaram a escola. E Gabriel seguia jantando em restaurante caro sem pensar naquilo nem por um segundo. 3 famílias foram despejadas de casas que ele construiu porque não conseguiram pagar as prestações. E eles não conseguiram pagar porque Gabriel tinha demitido ele sem justa causa, só para cortar custos. Tudo isso enquanto os seguidores dele cresciam. Enquanto gente batia a palma. Enquanto ele virava símbolo de sucesso e coragem. Mas Marina continuava rezando. E numa noite, quando ela finalmente pegou coragem para ir até a capela de Nossa Senhora dos Navegantes na beira da praia, às 3 da madrugada, quando só as velas perpétuas iluminavam o altar, ela sentiu algo diferente. Um silêncio que não era vazio. Uma presença que não assustava. Um perfume leve de rosas que não tinha explicação. Ela se ajoelhou. Segurou o terço. E começou a chorar. Minha mãe, eu sei que aquela mulher era especial. Eu sinto. E eu sei que a senhora vai fazer alguma coisa. Porque a senhora nunca abandona quem precisa. A imagem de Nossa Senhora ali no altar parecia sorrir. Levemente. Como uma mãe que já decidiu agir, mas ainda não revelou o plano. E Marina soube, com uma certeza que não cabia em palavras, que tudo estava prestes a mudar. Enquanto Gabriel acumulava seguidores e aplausos, as vidas que ele destruía iam se desmoronando em silêncio. João Pedro era o pedreiro que caiu do andaime. 38 anos, pai de 3 filhos, casado com Célia há 15 anos. Ele trabalhava para a construtora de Gabriel há quase 2 anos, sempre chegava cedo, nunca reclamava, fazia hora extra sem pestanejar. Precisava do dinheiro. A filha mais velha tinha sonho de fazer faculdade. O menino do meio precisava de aparelho nos dentes. A caçula ainda usava fralda. Naquela manhã de terça-feira, João Pedro subiu pro 12º andar da obra como sempre fazia. O andaime estava velho, os cabos gastos, a estrutura balançava demais. Ele já tinha reclamado pro encarregado 3 vezes. Isso aqui tá perigoso, chefe. Uma hora alguém vai se machucar. A resposta era sempre a mesma. Para de frescura e vai trabalhar. Se não quer, tem fila de gente querendo teu lugar. João Pedro tinha família para sustentar. Então subia. E naquela terça-feira, o cabo arrebentou. Ele lembra do som. Do estalo seco do metal se partindo. Da sensação de flutuar por um segundo antes de cair. Do impacto. Do barulho dos próprios ossos quebrando. E depois, nada. Não sentia as pernas. Mexia os braços, mexia a cabeça, mas as pernas não respondiam. No hospital, o médico explicou com voz cansada. Fratura na coluna lombar, lesão na medula espinhal. Você vai precisar de cirurgia, fisioterapia, acompanhamento. E mesmo assim, é provável que você não volte a andar. Célia desabou ali na sala de espera. Os 3 filhos olhando para a mãe sem entender direito o que estava acontecendo. Só sabiam que o pai não ia mais jogar bola com eles. Que não ia mais dar colo. Que tudo tinha mudado. Gabriel mandou os advogados resolverem. Negligência do funcionário. Não seguiu o protocolo de segurança. A empresa não tem responsabilidade. Mas João Pedro seguiu o protocolo. O problema era que o protocolo de Gabriel valia menos que os equipamentos que ele se recusava a comprar. 3 meses depois, Célia trabalhava de faxineira de dia e empacotadora de mercado à noite. Dormia 4 horas por dia. A filha mais velha largou o sonho da faculdade e arrumou emprego de caixa. O menino do meio parou o tratamento dos dentes. A caçula deixou a creche porque não tinham dinheiro para pagar. João Pedro ficava em casa, na cadeira de rodas, olhando pela janela. Tentava não chorar na frente das crianças. Tentava não pensar que virou um peso. Tentava não se lembrar de como era andar, correr, trabalhar. E Gabriel jantava em restaurante de frutos do mar. Postava foto do vinho de R$1.000, ria com os amigos. Mas João Pedro não era o único.
Dona Lúcia tinha 62 anos e morava numa casinha simples que Gabriel construíra num loteamento popular 5 anos atrás. Ela trabalhava a vida inteira como costureira, economizou cada centavo para comprar aquela casa. Era pequena, mas era dela. 2 quartos, uma sala, um quintal onde ela plantava tomate e manjericão. As prestações eram apertadas, mas ela pagava todo mês direitinho. Até que a vista começou a falhar. Catarata avançada. Ela precisou parar de costurar. Perdeu a renda. Atrasou 3 prestações. Gabriel mandou o jurídico executar a dívida. Não quis negociar, não quis parcelar. Negócio é negócio. Se não pode pagar, sai. Dona Lúcia recebeu o oficial de justiça numa manhã de quinta-feira. Tinha 15 dias para desocupar. Ela ficou parada na porta, segurando o papel, sem conseguir entender como 62 anos de trabalho honesto terminavam assim. No dia da desocupação, os vizinhos ajudaram a tirar os móveis. Sofá velho, mesa de 4 cadeiras, cama de casal que ela comprou quando casou. O marido tinha morrido fazia 10 anos. Os filhos moravam longe, mal conseguiam se sustentar. Dona Lúcia foi morar num quartinho de fundos na casa da comadre. 3 metros quadrados. Uma cama, um fogão de 2 bocas, uma janelinha que mal entrava a luz. Ela passava as tardes sentada na beirada da cama, olhando para a parede. Trabalhei a vida toda para ter um cantinho meu. Ela dizia baixinho para ninguém. E agora? Agora eu não tenho mais nada. Gabriel vendia a casa dela pelo dobro do valor para outro comprador. Lucro puro. E tinha mais. Marcelo, 24 anos, foi demitido sem justa causa porque Gabriel precisava cortar custos. Ele trabalhava no setor administrativo, tinha acabado de fazer curso técnico, sustentava a mãe doente. Foi chamado na sala numa sexta-feira à tarde. A empresa tá reestruturando. Você tá fora. Sem aviso prévio justo, sem explicação, sem chance de defesa. Marcelo passou 4 meses desempregado. Mandou 300 currículos. Foi em 50 entrevistas. Nada. O dinheiro acabou. A mãe precisou parar o tratamento de diabetes porque não tinham como comprar insulina. Ele começou a fazer bico de entregador de aplicativo, pedalando 12 horas por dia no sol quente para ganhar R$50. Uma noite, ele passou em frente ao prédio de Gabriel. Viu o SUV estacionado, as luzes do apartamento acesas lá em cima, a portaria cheia de seguranças. E sentiu uma raiva que doía no peito. Não raiva violenta. Raiva triste. A raiva de quem sabe que trabalhou direito, fez tudo certo, e mesmo assim foi descartado como lixo. Deus tá vendo, ele murmurou, pedalando na madrugada vazia. Deus tá vendo tudo. E Deus estava. Mais que isso, a mãe de Deus estava. Aquela mesma que Gabriel jogou água como se fosse nada. Aquela que agora caminhava invisível pelas ruas de Balneário Camboriú, visitando cada pessoa que sofria por causa da crueldade de um homem que confundiu sucesso com direito de destruir. Ela esteve ao lado de João Pedro quando ele chorou escondido no banheiro. Esteve com Dona Lúcia quando ela saiu da casinha pela última vez. Esteve com Marcelo pedalando na madrugada. E cada lágrima deles era contada. Cada dor, registrada. Cada injustiça, pesada na balança do céu. Gabriel não sabia. Mas o tempo dele estava acabando. Porque Marina continuava rezando. E as orações de quem sofre injustiça sobem mais rápido que qualquer outra. Marina não conseguia dormir direito fazia uma semana. Toda vez que fechava os olhos, via aquela cena. A mulher encharcada. O riso cruel de Gabriel. E aquele olhar que ela não conseguia esquecer. Não era olhar de mendiga humilhada. Era olhar de mãe vendo o filho se perder. Ela acordava no meio da noite com o coração apertado, uma angústia que não cabia no peito. Levantava, ia até a cozinha, acendia a luz fraca sobre a pia. Pegava o terço que ficava sempre em cima da geladeira. E rezava. Minha mãe, o que eu faço? O que eu posso fazer? A resposta não vinha em palavras. Mas vinha em forma de certeza. Continua rezando. Então era isso que Marina fazia. Rezava no ônibus lotado das 5 da manhã, apertada entre gente cansada que ia trabalhar. Rezava no intervalo do almoço, sentada no vestiário do condomínio, enquanto as outras meninas conversavam sobre novela. Rezava à noite, depois que o filho dormia, ajoelhada no chão frio do quartinho que eles dividiam. Numa madrugada de sexta-feira, ela não aguentou mais ficar em casa. Pegou o terço,
a estampa de Nossa Senhora que a mãe tinha deixado, e saiu andando pelas ruas vazias até a capela de Nossa Senhora dos Navegantes. 3 da manhã. A cidade dormia. Só o barulho do mar batendo na areia, constante, hipnotizante. A capelinha ficava ali na beira da praia, pequena, simples, com a porta sempre aberta para quem precisasse. Marina entrou. O silêncio era diferente. Não era silêncio de vazio, mas silêncio de presença. As velas perpétuas tremulavam no altar, lançando sombras suaves nas paredes. O cheiro de cera misturado com maresia entrava pela janela aberta. Ela caminhou devagar até o altar, ajoelhou-se no chão de tábua velha, e olhou para a imagem de Nossa Senhora. E começou a chorar. Não era choro de desespero. Era choro de quem finalmente encontra lugar seguro para colocar o peso que carregava fazia tempo demais. Minha mãe querida, ela começou com voz embargada, eu não sei se aquela mulher era a senhora. Mas eu sinto que era. Sei lá como explicar, mas eu sinto. Segurou o terço com tanta força que as contas marcaram a palma da mão. Aquele homem jogou água nela como se fosse nada. Como se pessoa pobre não merecesse nem respeito. E ele continua humilhando, destruindo, pisando em cima de gente que só quer trabalhar e viver com dignidade. As lágrimas caíam, molhando o terço gasto. Eu não peço vingança, mãe. Eu juro que não peço. Porque a senhora ensinou a gente a perdoar, a ter misericórdia. Mas eu peço justiça. Peço que ele veja. Que ele entenda que cada pobre que ele humilha carrega a imagem de Deus. Que o coração dele amoleça antes que seja tarde demais para a alma dele. Marina respirou fundo, limpou as lágrimas com as costas da mão. E se for preciso que mais gente sofra para que ele aprenda, então usa meu sofrimento, mãe. Usa minha dor. Mas não deixa ele continuar destruindo vidas sem consequência. Porque eu vejo as famílias que ele arruinou. Vejo gente chorando porque perdeu emprego, perdeu casa, perdeu esperança. Ela olhou firme para a imagem de Nossa Senhora. E peço proteção para todas nós que trabalhamos para ele. Para gente não perder nossa dignidade. Para não ficar amargurada. Para não deixar que a crueldade dele transforme a gente em gente cruel também. O silêncio da capela parecia pulsar, como se o ar ficasse mais denso, mais vivo. E peço especialmente por aquela mulher. Se era a senhora, eu sei que a senhora não precisa de consolo meu. Mas se não era, se era só uma pobre coitada que estava com sede, peço que a senhora conforte ela. Que mostre para ela que nem todo mundo é que nem o Gabriel. Que ainda tem gente de bom coração nesse mundo. Marina fechou os olhos e começou a rezar o rosário. Ave Maria após Ave Maria. Cada conta passando devagar pelos dedos calejados de tanto esfregar chão, tanto lavar roupa, tanto trabalhar. Ela rezou o rosário inteiro uma vez, 2, 3. Perdeu a conta de quantas vezes repetiu. O céu começou a clarear. A luz do amanhecer entrou pela janela, suave, dourada. Marina estava na 7ª volta do rosário quando sentiu um perfume. Rosas. Não tinha rosa nenhuma na capela. Não tinha jardim por perto. Mas o cheiro era inconfundível. Rosas frescas, como se alguém tivesse acabado de colher um buquê e colocado ali do lado dela. Marina abriu os olhos devagar. A imagem de Nossa Senhora no altar estava diferente. Não tinha mudado de lugar, não tinha se movido. Mas parecia sorrir. Um sorriso suave, quase imperceptível, mas real. Tão real que Marina sentiu um calor no peito, uma paz que ela não sentia fazia anos. E então ouviu. Não com os ouvidos, com o coração. Eu ouvi, minha filha, e vou agir. Marina ficou paralisada. O terço escorregou da mão. As lágrimas voltaram, mas agora eram lágrimas de alívio, de gratidão, de certeza absoluta de que ela não estava sozinha. O perfume de rosas ficou mais forte. Preencheu a capela inteira. E Marina soube com cada fibra do seu ser, que aquela mulher que Gabriel humilhou não era uma mendiga qualquer. Era a mãe de Deus. E ela estava prestes a ensinar ao empresário cruel a lição mais importante da vida dele. Marina ficou ali até o sol nascer completamente. Quando finalmente se levantou, as pernas tremiam. Pegou o terço do chão, beijou a estampa de Nossa Senhora, e saiu da capela. O mundo lá fora parecia o mesmo. Carros começando a circular. Gente indo trabalhar. O barulho da cidade acordando. Mas Marina sabia que algo tinha mudado. Que as engrenagens do céu tinham começado a girar. Que Gabriel Monteiro,
Com todo o seu dinheiro, todo o seu poder, toda a sua arrogância, estava prestes a descobrir que existe justiça que dinheiro nenhum compra. E que a Virgem Maria, quando decide agir, age com amor. Mas também com verdade. E a verdade, às vezes, dói mais que qualquer castigo. Gabriel não acreditava em presságios. Não acreditava em sinais. Não acreditava em nada que não pudesse ser medido, pesado, contabilizado. Mas naquela semana, coisas estranhas começaram a acontecer. Na segunda-feira, ele acordou no meio da noite sem motivo aparente. 13h15 da madrugada. O apartamento estava em silêncio absoluto. Nem o ar-condicionado fazia barulho. E então ele ouviu passos. Passos lentos no corredor. Gabriel se levantou, coração disparado. Pegou o celular, acendeu a lanterna. Abriu a porta do quarto devagar. O corredor estava vazio. Mas o som continuava. Passos descalços no piso de mármore frio. Ele ligou todas as luzes. Checou os cômodos. Nada. Estava sozinho. Claro que estava sozinho. A porta estava trancada por dentro, o sistema de segurança ativado. Cansaço, murmurou para si mesmo. Só cansaço. Mas quando voltou pro quarto, sentiu um perfume. Flores. Rosas. Impossível. Não tinha flor nenhuma no apartamento. Ele detestava flores. Dizia que era um desperdício de dinheiro para coisa que murcha em 3 dias. Gabriel abriu as janelas. Ligou o ar-condicionado no máximo. O cheiro foi embora aos poucos. Ele tentou dormir, mas não conseguiu. Ficou acordado até amanhecer, olhando pro teto, com uma sensação estranha de que estava sendo observado. Na terça-feira, ele estava dirigindo quando viu uma mulher na calçada, de costas, roupa simples, cabelos compridos, andando devagar. Algo nela fez o coração dele gelar. Ele diminuiu a velocidade. A mulher virou numa esquina. Gabriel, sem entender porquê, decidiu seguir. Virou na mesma esquina. A rua estava vazia. Completamente vazia. Não tinha lugar nenhum onde ela pudesse ter entrado. Não tinha porta aberta, não tinha beco. Só a rua reta, vazia, com o sol da tarde batendo forte no asfalto. Gabriel parou o carro no meio da rua. As mãos tremiam no volante. Tô vendo coisas, disse em voz alta, como se falar tornasse verdade. Tô estressado. Preciso de férias. Mas férias não explicavam o que aconteceu na quarta-feira. Ele estava em reunião com investidores. Sala ampla, ar-condicionado gelado, vista panorâmica para a praia. Gabriel apresentava números, projeções, gráficos de crescimento. Estava no meio da frase quando a luz piscou. 1 vez, 2, 3. E apagou. Escuridão total no meio do dia. Os investidores reclamaram. Alguém chamou a manutenção. Mas Gabriel ficou parado, porque na escuridão, por 3 segundos, ele viu uma figura de mulher parada no canto da sala, brilhando. Não era a luz de celular. Não era a luz de emergência. Era a luz que vinha de dentro dela mesma. Suave, dourada, impossível. Quando as luzes voltaram, não tinha ninguém ali. Os investidores nem perceberam. Continuaram reclamando da infraestrutura elétrica do prédio. Mas Gabriel teve que se sentar. As pernas não seguravam. Você tá bem? Alguém perguntou. Sim. Só tontura. Deve ser a pressão. Mas não era pressão. Era medo. Um medo que ele não sentia desde criança. Medo do escuro. Medo do desconhecido. Medo de que tudo que ele construiu fosse menos sólido do que parecia. Na quinta-feira, Gabriel tentou se convencer de que estava imaginando tudo. Marcou consulta com o médico, fez exames, ouviu que estava perfeitamente saudável. Talvez um pouco de ansiedade. Posso receitar um calmante leve. Ele não tomou o calmante. Gabriel não acreditava em fraqueza. E admitir que precisava de remédio para dormir era admitir fraqueza. Então bebeu. Uísque de 15 anos, direto da garrafa, sozinho no apartamento de 20 andares que parecia cada vez maior, mais vazio, mais silencioso. 3 da madrugada de sexta-feira. Gabriel estava meio tonto, meio acordado no sofá da sala, quando ouviu de novo os passos. Mas dessa vez não eram só passos. Era uma voz. Baixa. Suave. Feminina. Chamando o nome dele. Gabriel.
Ele se levantou num pulo, derrubou a garrafa. O uísque se espalhou pelo piso. Quem tá aí? Ninguém respondeu. Eu tô armado. Mentiu. Sai da minha casa. Silêncio. E então a voz de novo. Mas agora não vinha do corredor. Vinha de todo lugar. Das paredes. Do ar. De dentro da própria cabeça dele. Gabriel. Você sabe quem eu sou. Ele tentou correr para a porta. Mas as pernas não obedeciam. Ficou ali, parado no meio da sala, tremendo. Isso não é real. Eu tô bêbado. Isso não é real. É mais real do que qualquer coisa que você construiu. Gabriel fechou os olhos com força. Rezou pela primeira vez em 20 anos. Não sabia para quem. Não sabia como. Só repetia: sai de mim, sai de mim, sai de mim. Quando abriu os olhos, estava sozinho. Mas no espelho grande da sala, havia uma marca. Palavras escritas no vidro embaçado, como se alguém tivesse escrito com o dedo. Você me jogou água. Agora vai me ouvir. Gabriel caiu de joelhos. O empresário que humilhava pobres, que ria de mendigos, que pisava em gente como se fossem insetos, esse homem estava no chão, chorando de medo, pedindo para acordar de um pesadelo que não era pesadelo. Porque no fundo, na parte mais escondida da alma dele, na parte que ele sufocou com dinheiro e orgulho e crueldade, ele sabia. Sabia quem era aquela mulher que ele humilhou na rua. Sabia que o céu tinha testemunhado. E sabia que a Mãe de Deus estava prestes a ensinar para ele a lição que ele passou a vida inteira fugindo. Que todo o poder terreno é pó diante da verdade. E que chegou a hora de encarar o que ele realmente era. Um homem pequeno, assustado, que precisava destruir os outros para não enxergar a própria pobreza de espírito. O amanhecer chegou. Gabriel não dormiu. Ficou sentado no chão da sala, de costas para a parede, olhando para a porta. Esperando. Porque ele sabia que ela viria. E quando viesse, não haveria dinheiro, poder ou advogado que pudesse salvá-lo da verdade. Sábado, 10 da noite. Gabriel estava sozinho no escritório do apartamento. Não conseguia ficar em outro lugar. Não conseguia sair de casa. Não conseguia parar de olhar por cima do ombro. Ele tentou trabalhar. Abriu o laptop, olhou para planilhas que sempre fizeram sentido. Números, lucros, projeções. Mas agora as letras dançavam na tela. Nada fazia sentido. Fechou o laptop. Pegou o celular. Pensou em ligar para alguém. Mas para quem? Ele não tinha amigos de verdade. Tinha sócios. Contatos. Gente que fingia gostar dele porque ele era rico. Colocou o celular no bolso. E foi quando aconteceu. Todas as luzes do apartamento piscaram. Uma vez. 2. 3. E apagaram. Escuridão total. Gabriel se levantou da cadeira, coração disparado. Tentou acender a luz do celular, mas o aparelho não respondia. Tela preta. Como se tivesse morrido, mesmo estando com bateria cheia segundos atrás. Pânico não. Ele murmurou para si mesmo. É só a energia. Vai voltar. Mas não voltou. E então ele viu a luz. Não era a luz de fora. Não vinha da janela. Vinha de dentro do próprio apartamento. Uma luz dourada, suave, crescendo devagar no corredor. Gabriel quis correr. Mas os pés não obedeciam. A luz se aproximava. E com ela, veio o perfume. Aquele mesmo perfume de rosas que ele sentiu durante a semana toda. Mas agora era mais forte. Preencheu o escritório inteiro. Preencheu os pulmões dele. E então ela entrou. A mesma mulher. A mendiga que ele humilhou na rua. Mas agora ela não estava com roupas esfarrapadas. Estava com um manto azul e branco que brilhava como se fosse feito de luz. O rosto estava limpo. Os cabelos, arrumados. E os olhos. Os olhos dela eram os mesmos daquela tarde. Mas agora Gabriel conseguia ver o que não viu antes. Não eram olhos de mendiga. Eram olhos de mãe. Olhos cheios de tristeza. De compaixão. De amor tão grande que doía só de olhar. Gabriel caiu de joelhos. Não por escolha. As pernas simplesmente cederam. Não, isso não é real. Eu tô tendo um surto. Isso não pode ser real. Ela se aproximou. Os passos não faziam barulho no chão. Era como se ela flutuasse. Parou na frente dele. Tão perto que Gabriel podia ver as marcas no rosto dela. Marcas de água.
Onde cada gota que ele jogou tinha tocado, havia luz. Luz que pulsava, que denunciava o que ele fez. Gabriel. A voz dela não era alta. Era suave, mas carregava um peso que fez as paredes do apartamento tremerem. Você me jogou água. Ele começou a chorar. Lágrimas de terror, de vergonha, de uma culpa tão profunda que parecia arrancar pedaços da alma dele. Eu não sabia que era a senhora. Eu nunca, por favor. Você não sabia? Ela perguntou, e havia tristeza infinita na voz. Ou você não quis ver? Ela se ajoelhou na frente dele, tão perto que Gabriel podia ver o próprio reflexo nos olhos dela. E o que viu o destruiu. Viu-se pequeno, covarde, cruel. Quantas vezes eu vim até você disfarçada de pobre? Ela perguntou com ternura firme. Quantas vezes eu pedi esmola, pedi água, pedi ajuda, e você me ignorou, me humilhou, jogou água no meu rosto como se eu fosse nada. Por favor, me perdoa, eu vou mudar, eu prometo. Promessas são fáceis quando se está de joelhos de medo, ela disse. Mas eu não vim aqui cobrar vingança, Gabriel. Vim salvar você de si mesmo. Ela tocou a testa dele com suavidade. E o mundo desapareceu. Gabriel sentiu-se sendo arrancado do próprio corpo. Viu-se flutuando. Viu o apartamento de cima. Viu a cidade. Viu tudo ficando pequeno. E então começaram as visões. Primeiro, ele se viu com 20 anos. Jovem. Cheio de sonhos. Conversando com o pai. O pai, homem simples, mãos calejadas de tanto trabalhar na roça, contando as notas amassadas em cima da mesa. É tudo que eu tenho, filho. Economizei a vida inteira para isso. Vai. Constrói teu sonho. Só não esquece de onde tu veio. Gabriel jovem abraçou o pai. Eu nunca vou esquecer, pai. E vou te devolver em dobro. Prometo. A cena mudou. Gabriel viu-se anos depois. Rico. Poderoso. Recebendo ligação do irmão. Gabriel, o pai tá doente. Precisa de tratamento caro. Tu pode ajudar? Tô encerrando o negócio agora. Fala com o contador dele. Deve ter plano de saúde. Ele não tem plano, Gabriel. Tu sabe que ele... Gabriel desligou. E não ligou de volta. A cena mudou de novo. O pai, velho, magro, deitado numa cama de hospital público. Sozinho. Olhando para a porta. Esperando o filho que não vinha. Ele morreu assim. Sozinho. Chamando pelo nome do Gabriel. Gabriel tentou gritar. Tentou dizer eu não sabia. Mas sabia. Ele sempre soube. Só escolheu não ligar. A visão mudou brutalmente. Agora ele estava no corpo de João Pedro. Sentiu os ossos quebrando. Sentiu a paralisia. Sentiu o desespero de olhar para os filhos e saber que não podia mais sustentá-los. Sentiu a dor da esposa trabalhando até a exaustão. Sentiu a vergonha de virar peso. Sentiu tudo. Depois foi Dona Lúcia. Sentiu a humilhação de ser despejada aos 62 anos. Sentiu o vazio de perder o único lugar no mundo que era dela. Depois Marcelo. A raiva. A fome. O cansaço de pedalar 12 horas por R$ 50. E por fim, a visão mais devastadora. Gabriel viu o próprio futuro. Viu-se morrendo sozinho num acidente de carro. Viu o funeral onde quase ninguém foi. Viu o filho, que ele negligenciou a vida toda, abrindo testamento sem lágrimas. Viu advogados dividindo a fortuna. Viu o dinheiro sendo desperdiçado. Viu que nada do que ele construiu tinha valor real. E então viu o julgamento. Cristo estava diante dele. E ao lado de Cristo, a Virgem Maria. Jesus mostrou o vídeo. A cena dele jogando água na mãe. E perguntou com tristeza infinita. Quando você jogou água na minha mãe, foi em mim que você jogou. Quando você humilhou os pobres, foi a mim que você desprezou. De que adianta construir torres se sua alma está em ruínas? Gabriel gritou. Um grito que vinha de um lugar mais fundo que a garganta. Que vinha da alma. E voltou pro corpo. Estava no chão do escritório, tremendo, vomitando, chorando convulsivamente. A Virgem Maria continuava ali, ajoelhada ao lado dele, mão no ombro dele. Agora você viu. Ela disse com ternura que quebrava mais que qualquer raiva. Viu que você é sem as máscaras.
sem o dinheiro, sem o poder. Gabriel não conseguia falar. Só chorava. Como eu posso ser perdoado, depois de jogar água na senhora, de humilhar, de destruir? A misericórdia do meu filho é infinita para quem se arrepende de verdade, ela respondeu. Mas arrependimento exige reparação. Você me humilhou publicamente. Agora vai reparar publicamente. Ela segurou o rosto dele com as duas mãos. Olhou nos olhos dele. Você tem uma escolha, Gabriel. Continuar sendo quem você é e perder sua alma. Ou morrer para esse homem e renascer. Eu escolho renascer, ele sussurrou. Eu escolho mudar, mas eu não sei como. Comece pedindo perdão para quem você feriu. Depois use tudo que você tem para restaurar o que destruiu. Ela se levantou. A luz ao redor dela começou a diminuir. Não vá embora, Gabriel implorou. Por favor, eu tenho medo de não conseguir. Ela sorriu. Um sorriso suave de mãe que confia no filho mesmo quando ele duvida de si mesmo. Eu nunca vou embora, Gabriel. Estarei ao seu lado em cada passo. Mas agora você precisa dar o primeiro passo sozinho. E ela desapareceu. As luzes do apartamento voltaram. O silêncio voltou. Mas Gabriel não era mais o mesmo homem. Algo tinha morrido nele naquela noite. E algo novo, frágil, assustado, mas real, estava começando a nascer. Gabriel acordou no chão do escritório quando o sol já estava alto. O corpo doía. A cabeça latejava. A boca estava seca. Mas a dor física não era nada comparada ao que ele sentia por dentro. Era como se tivessem arrancado uma camada de pele. Tudo estava exposto. Tudo doía. Cada memória das visões pulsava viva na mente dele. Ele se arrastou até o banheiro. Olhou pro espelho. O homem que olhava de volta não era o mesmo de ontem. Os olhos estavam vermelhos, inchados. O rosto pálido. Mas era outra coisa. Algo que ele não conseguia nomear. Como se a máscara tivesse caído e ele estivesse vendo, pela primeira vez em décadas, quem realmente era. E não gostou do que viu. Gabriel ligou o chuveiro. Ficou embaixo da água fria por meia hora. Mas a água não limpava. Não limpava a culpa. Não limpava a vergonha. Não limpava a lembrança do pai morrendo sozinho, chamando pelo filho que nunca veio. Ele desabou ali mesmo, debaixo do chuveiro, e chorou. Chorou como não chorava desde criança. Chorou pelos anos que desperdiçou sendo cruel. Chorou pelas pessoas que destruiu. Chorou pelo homem que se tornou. Quando conseguiu se levantar, era quase meio-dia de domingo. Gabriel se vestiu com roupa simples. Calça jeans. Camiseta branca. Nada de terno. Nada de relógio caro. Não queria mais nada daquilo. Pegou as chaves do carro. Mas quando chegou na garagem, parou. Não conseguia entrar no SUV. Não conseguia sentar no mesmo banco onde estava quando jogou água nela. Então foi a pé. Caminhou pelas ruas de Balneário Camboriú sem destino certo. Gente passava por ele sem reconhecer. Sem o terno, sem a arrogância, sem o carro importado, ele era só mais um. E isso era libertador. E assustador ao mesmo tempo. Gabriel chegou na praia. Sentou na areia. Ficou ali olhando pro mar, tentando entender como ia consertar o que quebrou. Como ia olhar nos olhos das pessoas que destruiu. Como ia viver sabendo que humilhou a mãe de Deus. Pai, ele sussurrou pro vento, eu te pedi perdão ontem. Mas você não estava lá para ouvir. E a culpa é minha. Eu te abandonei. Te deixei morrer sozinho. E não tem nada que eu possa fazer para mudar isso. As lágrimas vieram de novo. Mas eu juro por tudo que é sagrado, que eu vou tentar consertar. Não sei se consigo. Não sei se alguém vai me perdoar. Mas eu vou tentar. Ele ficou na praia até o sol começar a se pôr. E então tomou uma decisão. Segunda-feira de manhã. 5:30. Gabriel estava na porta do condomínio Estrela do Mar quando Marina e as outras faxineiras chegaram pro turno. Elas pararam de longe, desconfiadas. Nunca tinham visto o patrão ali àquela hora. E a expressão dele estava diferente. Marina foi a primeira a se aproximar. Segurava o terço no bolso, como sempre fazia quando tinha medo. Doutor Gabriel? Aconteceu alguma coisa? Ele estava segurando uma placa, escrita à mão, com letra trêmula, quase infantil. Me perdoem, eu estava cego. E então Gabriel se ajoelhou.
Ali, na calçada, na frente das funcionárias que ele humilhou durante anos. As mulheres ficaram paralisadas. Não sabiam se era pegadinha, se era loucura, se era real. Marina, ele disse, e a voz estava quebrada, você trabalha para mim faz 3 anos. E eu nunca te tratei como gente. Te tratei como se você fosse invisível. Como se não tivesse nome, família, sonhos. Ela não respondeu. Só ficou ali, olhando para ele com olhos arregalados. Eu te devo desculpas. Devo desculpas para todas vocês. Vocês trabalham duro, trabalham direito. E eu só sabia humilhar, menosprezar, tratar vocês como se fossem menos que eu. As lágrimas escorriam pelo rosto dele. Eu sei que desculpa não paga o que eu fiz. Sei que não apaga a dor. Mas eu preciso começar de algum lugar. E esse lugar é aqui. De joelhos. Pedindo perdão. Marina sentiu algo no peito. Não era raiva. Não era satisfação de ver o poderoso humilhado. Era outra coisa. Compaixão. Ela olhou para os olhos dele e viu. Viu que não era teatro. Viu que era real. Viu um homem completamente quebrado, pedindo uma chance de recomeçar. E então ela lembrou da oração que fez na capela. Peço que ele veja. Que o coração de pedra dele amoleça. Nossa Senhora tinha ouvido. Marina estendeu a mão. Levanta, Doutor Gabriel. Ele olhou para a mão dela sem entender. Levanta, ela repetiu, agora com firmeza de quem sabe que está fazendo a coisa certa. Não é de joelho que você vai consertar o que fez. É de pé. Trabalhando. Mudando de verdade. Gabriel segurou a mão dela e se levantou. As pernas tremiam. Eu não sei se você vai me perdoar, ele disse baixinho. Não sei se eu mereço perdão. Mas eu vou tentar ser diferente. Vou tentar ser o tipo de homem que a senhora dele esperava que eu fosse. Marina entendeu na hora. Ele não disse Deus. Ele disse a senhora. Ela tinha razão. Aquela mulher na rua era a Virgem Maria. E ela tinha aparecido para ele. Então começa hoje, Marina disse. Começa agora. E não pede perdão só para mim. Pede para as pessoas que você machucou de verdade. Pro João Pedro. Pra Dona Lúcia. Pro Marcelo. Para todas as famílias que você destruiu. Eu vou, ele prometeu. Eu vou procurar cada um. Vou consertar o que eu quebrei. Mesmo que leve o resto da vida. As outras faxineiras ainda estavam em choque. Mas Marina viu algo nelas também. Não era ódio. Era esperança. Esperança de que gente pode mudar. De que coração de pedra pode virar coração de carne. Vai precisar de mais que palavras, Marina disse. Vai precisar de ação. De prova. De tempo. Eu sei, Gabriel respondeu. E eu tô pronto para isso. Ele respirou fundo. A partir de hoje, todas vocês têm aumento de salário. Não é a favor. É o que sempre foi justo e eu nunca paguei. E mais, vocês vão ter participação nos lucros da empresa. Porque vocês são parte da empresa. São parte de tudo que a gente constrói. As mulheres se entreolharam, incrédulas. E eu vou começar a consertar os erros. Vou procurar o João Pedro hoje mesmo. Vou assumir responsabilidade. Vou pagar tratamento. Vou dar pensão para a família dele. Vou fazer o que eu devia ter feito desde o começo. Marina sentiu os olhos marejarem. Mas eram lágrimas boas. Lágrimas de quem vê milagre acontecendo. A senhora ouviu minha oração. Ela sussurrou. Gabriel olhou para ela. Você rezou por mim. Rezei. Ela confirmou. Rezei para que você visse. Para que mudasse. Para que seu coração amolecesse antes que fosse tarde demais. Ele fechou os olhos, emocionado. Obrigado. Obrigado por não desistir de mim quando eu nem merecia que alguém rezasse por mim. Marina colocou a mão no ombro dele. A gente nunca desiste de ninguém. Porque Nossa Senhora nunca desiste da gente. E naquele momento, ali na calçada, no amanhecer de uma segunda-feira comum, aconteceu um milagre verdadeiro. Não era fogo descendo do céu. Não era cura instantânea. Não era prodígio visível. Era um homem cruel decidindo ser bom. Era um coração de pedra começando a bater de novo. Era arrependimento virando ação. E no céu, a Virgem Maria sorria. Porque esse era o milagre que ela sempre quis fazer. Não mudar circunstâncias,
mas mudar corações. E se essa história tocou você, se você viu um pedaço de Gabriel em si mesmo, talvez seja a hora de escrever amém e deixar que a mudança comece também em você. Gabriel não perdeu tempo. Naquela mesma segunda-feira, depois de falar com as faxineiras, ele entrou no escritório da construtora e convocou reunião de emergência com o departamento jurídico. Os advogados chegaram esperando mais uma estratégia para blindar a empresa. Mas o que ouviram foi outra coisa. Quero que vocês levantem todos os processos trabalhistas em andamento, Gabriel disse com voz firme. Todos. Especialmente o do João Pedro, o pedreiro que caiu do andaime. O advogado-chefe ajustou os óculos, confuso. Doutor Gabriel, a gente tá com estratégia sólida nesse caso. Provável que... Eu não quero estratégia, Gabriel interrompeu. Quero que você entre em contato com a família dele hoje. Vamos assumir total responsabilidade pelo acidente. Vamos pagar todas as despesas médicas. Todas. Fisioterapia, cirurgia, remédio, adaptações na casa. E vamos criar uma pensão vitalícia para ele e a família. Silêncio na sala. Senhor, o senhor tem certeza? Isso vai custar. Eu não me importo com quanto vai custar, Gabriel disse, e havia algo novo na voz dele. Não era arrogância. Era convicção. Me importo com fazer o certo. Então faz o que eu tô mandando. Hoje. Os advogados se entreolharam, mas obedeceram. 2 horas depois, Gabriel estava na porta da casa de João Pedro. Casa simples. Pequena. Quintal de terra batida. Porta de madeira velha que rangia quando abria. Célia, a esposa de João Pedro, atendeu. Quando viu quem era, o rosto dela endureceu. O que o senhor quer aqui? Gabriel engoliu seco. Eu vim pedir desculpa. E vim acertar as coisas. Ela cruzou os braços. Desculpa não vai fazer meu marido andar de novo. Eu sei, ele disse baixinho. Eu sei que não vai. Mas eu quero assumir responsabilidade. Quero pagar tudo o que ele precisa. Tratamento, fisioterapia, adaptações. E quero criar uma pensão vitalícia para sua família. Célia ficou em silêncio. Não era alegria que ela sentia. Era desconfiança. Por que agora? Porque depois de meses dizendo que a culpa era do meu marido, o senhor vem aqui com essa conversa. Gabriel não mentiu. Porque eu era um homem cruel. Cego. E alguém me mostrou o quanto de dor eu causei. Me mostrou que eu estava destruindo vidas. E eu não quero ser esse homem mais. João Pedro apareceu na cadeira de rodas, vindo da sala. Célia, quem é? Ela se afastou, deixando que o marido visse. João Pedro olhou para Gabriel. E Gabriel viu nos olhos dele toda a dor que tinha causado. Viu o homem forte que virou dependente. Viu o pai que não conseguia mais brincar com os filhos. Viu tudo. E caiu de joelhos de novo. João Pedro, eu te peço perdão. De coração. Eu te coloquei naquele andaime sabendo que estava perigoso. Eu ignorei seus avisos. E quando você caiu, eu te abandonei. Te culpei. Fugi da responsabilidade. A voz dele quebrou. Eu não posso fazer você andar de novo. Não posso devolver o que você perdeu. Mas eu posso garantir que você e sua família nunca mais vão passar necessidade. Que seus filhos vão estudar. Que você vai ter o melhor tratamento possível. E que eu vou carregar essa culpa pro resto da vida. João Pedro ficou quieto por um longo tempo. Então falou, com voz cansada. Levanta daí. Gabriel levantou, enxugando as lágrimas. Eu não sei se eu te perdoo, João Pedro disse com honestidade brutal. Não sei se eu consigo. Você destruiu minha vida. Tirou de mim a capacidade de trabalhar, de sustentar minha família, de ser o homem que eu era. Gabriel acenou, aceitando. Mas eu vejo nos seus olhos que você tá falando sério, João Pedro continuou. Então vou te dar uma chance. Uma. Você disse que vai assumir responsabilidade? Então assume. Prova com ação, não com palavra. Eu vou, Gabriel prometeu. Você tem minha palavra. E mais que minha palavra, você vai ter os contratos assinados. Tudo oficial. Tudo garantido. Para que você nunca mais dependa da boa vontade de ninguém. Célia colocou a mão no ombro do marido. A gente vai acompanhar, ela disse. Porque se for só conversa, se for só para limpar sua consciência e depois sumir, a gente vai saber.
Justo, Gabriel concordou. Mais que justo. Ele saiu dali com o coração ainda pesado. Mas era um peso diferente. Não era o peso da culpa sem ação. Era o peso da responsabilidade assumida. E ele não parou ali. Naquela mesma semana, Gabriel procurou Dona Lúcia. Achou ela morando no quartinho de fundos. 3 metros quadrados de humilhação que ele tinha causado. Quando bateu na porta, ela quase não acreditou. A senhora lembra de mim? Gabriel perguntou. Lembro, ela disse, seca. O homem que tomou minha casa. Eu vim devolver. Ela piscou, sem entender. Vim devolver sua casa. E vim pedir perdão por ter tirado. Gabriel estendeu um envelope. A escritura tá aqui. No seu nome. Quitada. E também tem um valor em dinheiro para compensar os meses que a senhora passou aqui. Não é o suficiente. Nunca vai ser. Mas é o começo. Dona Lúcia pegou o envelope com mãos trêmulas. Abriu. Leu. E desabou a chorar. Não era choro de raiva. Era choro de alívio. De esperança. De uma dignidade que tinha sido roubada e agora era devolvida. Por que o senhor está fazendo isso? Ela perguntou entre soluços. Porque eu fiz errado. Porque eu tirei da senhora algo sagrado. E por quê? Porque alguém me ensinou que casa não é só parede. É lar. É dignidade. É pedaço da alma da gente. Dona Lúcia olhou para ele com olhos molhados. Que Deus te abençoe, meu filho. E Gabriel sentiu. Sentiu o perdão dela. E sentiu que talvez, só talvez, ele conseguisse se perdoar um dia também. Depois foi a vez de Marcelo. Gabriel descobriu onde ele trabalhava como entregador. Esperou numa esquina até ele passar de bicicleta. Marcelo. O rapaz parou, desconfiado. Doutor Gabriel. Eu vim te oferecer seu emprego de volta. Com salário justo. Com benefícios. E com minhas desculpas pelo jeito que te demiti. Marcelo ficou em silêncio. O sol quente batia nas costas dele. O suor escorria pela testa. E por que eu ia aceitar trabalhar de novo para alguém que me jogou fora que nem lixo? Porque eu mudei, Gabriel disse. Ou pelo menos tô tentando mudar. E porque eu quero te dar a chance que eu nunca te dei antes. Chance de crescer, de ter carreira, de ser valorizado. Marcelo respirou fundo. Vou pensar. É tudo que eu peço, Gabriel respondeu. Que você pense. E se decidir voltar, vai ser bem-vindo. Se decidir não voltar, eu entendo. E vou te dar 3 meses de salário para ajudar enquanto você procura outra coisa. Marcelo olhou para ele, surpreso. Você tá mesmo mudado, hein? Tô tentando, Gabriel disse. Um dia de cada vez. 2 semanas depois, Marcelo voltou para a empresa. Não porque precisava do dinheiro, mas porque viu que a mudança era real. E ao longo dos meses seguintes, Balneário Camboriú testemunhou algo raro. Um homem poderoso se tornando humilde. Um empresário cruel se tornando justo. Um coração de pedra se tornando carne. Gabriel vendia metade dos bens. Criava fundação que construía casas populares com qualidade que antes ele reservava só para os ricos. Implementava nas obras condições dignas de trabalho. Pagava salários justos. Visitava funcionários. Aprendia nomes. Perguntava sobre famílias. Não era perfeito. Tinha dias que a arrogância antiga tentava voltar. Tinha dias que ele queria gritar com alguém, voltar a ser quem era. Mas aí ele lembrava. Lembrava dos olhos dela. Lembrava do rosto do pai morrendo sozinho. Lembrava do João Pedro na cadeira de rodas. E escolhia diferente. Porque a Virgem Maria não tinha vindo para condená-lo. Tinha vindo para salvá-lo. E salvação não é mágica. É trabalho. É esforço. É escolha diária de ser melhor que ontem. E Gabriel estava fazendo essas escolhas. Um dia de cada vez. 6 meses depois. Balneário Camboriú tinha mudado. Ou melhor, Gabriel tinha mudado tanto que a cidade inteira sentia os efeitos. A construtora não era mais sinônimo de exploração. Era exemplo. Outras empresas começaram a copiar as políticas dele. Salários justos, participação nos lucros, condições dignas de trabalho. O Sindicato dos Trabalhadores, que antes via Gabriel como inimigo número 1, agora o convidava para palestras. Mas a mudança mais profunda não estava nas políticas. Estava nas pessoas.
João Pedro fazia fisioterapia 3 vezes por semana. Tratamento de ponta, pago integralmente por Gabriel. Os médicos diziam que ele tinha chance, pequena, mas real, de voltar a andar com a ajuda de equipamentos. A filha mais velha tinha voltado para a escola e sonhava de novo com faculdade. O menino do meio usava aparelho nos dentes. A caçula frequentava uma creche boa. Célia ainda trabalhava, mas agora só um turno. Tinha tempo para cuidar da casa, dos filhos, do marido. E toda semana, sem falta, Gabriel aparecia lá. Não para se gabar, não para cobrar gratidão, para ajudar. Ele empurrava a cadeira do João Pedro quando iam ao parque. Brincava com as crianças. Levava comida. Perguntava como estavam, de verdade. E ouvia. Numa tarde de sábado, João Pedro chamou Gabriel pro quintal. Senta aqui. Gabriel sentou no banquinho de madeira ao lado da cadeira de rodas. João Pedro ficou em silêncio por um tempo, só olhando pro céu, pro sol se pondo atrás das árvores. Eu te perdoo. Gabriel sentiu o peito apertar. João Pedro, você não precisa. Eu sei que não preciso, ele interrompeu. Mas eu quero. Porque carregar raiva tá me matando por dentro. E você tá provando todo dia que mudou. Que não era só conversa. Ele olhou para Gabriel. Você não vai me devolver as pernas. Mas devolveu minha dignidade. Devolveu o futuro dos meus filhos. E isso vale mais do que eu consigo explicar. Gabriel chorou. Ali mesmo, no quintal simples, sentado num banquinho velho, ele chorou de alívio. Obrigado. Foi tudo que conseguiu dizer. Obrigado por me dar essa chance. João Pedro colocou a mão no ombro dele. Agora levanta a cabeça. Porque você ainda tem muito trabalho pela frente. E tinha mesmo. Dona Lúcia tinha voltado para a casinha dela. Reformada. Pintada. Com os móveis que ela perdeu substituídos por novos. Gabriel fez questão de escolher tudo parecido com o que ela tinha antes, porque sabia que não era só casa, era memória. Ela plantava tomate e manjericão de novo no quintal. E toda semana fazia marmita para Gabriel. Você precisa comer direito, meu filho, ela dizia, entregando as marmitas com carinho de avó. Rico também precisa de comida caseira. Gabriel comia cada marmita com gratidão. E sempre deixava envelope com dinheiro embaixo do prato vazio quando devolvia. Dona Lúcia reclamava, dizia que não precisava, mas ele insistia. A senhora me ensinou que dignidade não tem preço, ele dizia. Então me deixa retribuir um pouco do que a senhora me deu. E ela aceitava, com lágrimas nos olhos. Marcelo tinha voltado para a empresa e estava crescendo. Gabriel colocou como gerente de recursos humanos. Porque você sabe o que é ser tratado como descartável, então você nunca vai fazer isso com ninguém. Marcelo levou a sério. Criou programa de acolhimento para novos funcionários. Sistema de escuta para reclamações. Política de promoção justa. E a mãe dele, que tinha parado o tratamento de diabetes, agora tinha plano de saúde completo. Numa reunião de diretoria, Marcelo apresentou relatório sobre satisfação dos funcionários. Nenhuma demissão voluntária nos últimos 3 meses. Produtividade aumentou 20%. E olha isso, 3 funcionários indicaram parentes para trabalhar aqui. Isso nunca aconteceu antes. Gabriel sorriu. Sabe por quê, Marcelo? Porque gente trabalha melhor quando é tratada como gente. Mas nem tudo era fácil. Tinha gente que não acreditava. Que achava que Gabriel estava fingindo. Que a qualquer momento ele voltaria a ser o homem cruel de antes. Teve empresário que o chamou para almoço só para criticar. Gabriel, você tá perdendo dinheiro com essas políticas de esquerdista. Salário justo, participação nos lucros, isso é balela. Funcionário tem que saber o lugar dele. Gabriel olhou para ele com calma. O lugar dele é ao meu lado. Construindo junto, não embaixo do meu pé. O homem riu, debochado. Você ficou fraco. Virou ativista de direitos humanos agora? Não, Gabriel respondeu. Só virei humano. E levantou da mesa. Perdeu sócios. Perdeu contratos com empresas que queriam continuar explorando. Mas ganhou respeito. Ganhou confiança. Ganhou algo que dinheiro nunca comprou. Paz. Uma noite, Gabriel estava sozinho no apartamento quando sentiu o perfume de rosas. Suave. Quase imperceptível. Mas real.
Ele levantou do sofá, coração acelerado. Senhora, não houve aparição. Não houve luz. Mas houve voz. Aquela mesma voz que ele ouviu naquela noite que mudou tudo. Você está no caminho certo, Gabriel. Continue. Eu tô tentando, ele disse em voz alta, pro apartamento vazio. Mas às vezes eu tenho medo de não ser suficiente. De não conseguir reparar tudo que eu quebrei. Reparação não tem fim. É escolha de todos os dias. E você está escolhendo bem. Uma brisa fria entrou pela janela aberta, mesmo sem vento lá fora. Obrigado, Gabriel sussurrou. Obrigado por não desistir de mim. E a voz, agora quase um sussurro. Eu nunca desisto dos meus filhos. Nunca. O perfume desapareceu. Mas a certeza ficou. Ele não estava sozinho nesse caminho. A Virgem Maria caminhava ao lado dele. Invisível, mas presente. Guiando cada passo. Fortalecendo cada escolha. E Gabriel entendeu. Milagre não é só o sobrenatural espetacular. Milagre é ter força para mudar. É ter coragem para pedir perdão. É ter humildade para recomeçar. Marina foi promovida a diretora de responsabilidade social da empresa. Ela que coordenava os projetos de moradia popular. Ela que visitava as famílias. Ela que garantia que o dinheiro chegasse onde deveria chegar. E numa tarde, ela e Gabriel estavam visitando uma obra. Casas simples. Dignas. Com um quintal. Com estrutura boa. Para famílias que antes moravam em barracos. A senhora tá vendo isso, Marina disse baixinho, olhando para as casas prontas. A senhora tá vendo e tá sorrindo. Gabriel olhou para ela. Você salvou minha alma, Marina. Você rezou quando eu não merecia nem oração. Ela balançou a cabeça. Não fui eu. Foi ela. Eu só pedi. Ela que agiu. Então obrigado por pedir, Gabriel disse. Porque se você não tivesse rezado, eu teria me perdido para sempre. Marina sorriu. Ninguém se perde para sempre quando Nossa Senhora tá cuidando. E os dois ficaram ali, vendo famílias entrarem nas casas novas. Vendo crianças correndo pelos quintais. Vendo gente chorando de alegria. E Gabriel soube que esse era o propósito. Não era acumular. Era servir. Não era pisar nos outros. Era erguer. Não era ser o mais rico. Era ser o mais útil. E pela primeira vez na vida, ele se sentiu verdadeiramente rico. Não de dinheiro. De propósito. 2 anos depois do encontro com a Virgem Maria, Gabriel estava sentado na areia da praia, no mesmo lugar onde tinha ficado naquele domingo de crise. Mas agora era diferente. Não tinha desespero. Tinha paz. O filho dele, Lucas, de 16 anos, estava ao lado. Pela primeira vez em anos, os dois estavam juntos. De verdade juntos. Pai, Lucas disse, quebrando o silêncio, o que aconteceu com você naquela época? Todo mundo fala que você mudou da noite pro dia. Gabriel respirou fundo. Ele nunca tinha contado a história completa. Nem pro filho. Mas sentiu que era hora. Eu fui cruel. Arrogante. E humilhei alguém. Alguém muito especial. Quem? Gabriel olhou pro mar. A Virgem Maria. Lucas franziu a testa. Confuso. Como assim? Ela veio disfarçada de mendiga. Pediu água. E eu joguei água nela. Ri. Humilhei. O menino ficou em silêncio. E depois? Perguntou com voz baixa. Depois ela apareceu para mim. Me mostrou quem eu realmente era. Me mostrou a dor que eu causava. E me deu escolha. Continuar sendo monstro ou tentar ser humano. Lucas olhou pro pai com olhos arregalados. E você escolheu mudar. Escolhi tentar. Gabriel corrigiu. Porque mudança não é momento único. É esforço diário. O menino ficou quieto por um tempo. Depois falou. Eu tô orgulhoso de você, pai. Gabriel sentiu o peito apertar. Lágrimas vieram. Fazia quanto tempo que ele não ouvia isso? Fazia quanto tempo que ele não era pai de verdade? Obrigado, filho. Isso significa mais do que você imagina. Lucas encostou a cabeça no ombro do pai. E os dois ficaram ali, vendo o sol se pôr. Pai e filho. Finalmente juntos. Naquela semana, Gabriel recebeu convite inesperado. Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil queria homenageá-lo.
Ele quase recusou. Não mereço homenagem. Mereço cobrança. Mas Marina insistiu. Aceita. Porque você precisa ver o bem que está fazendo. A cerimônia foi simples. Salão sindical. Bandeiras. Gente de roupa simples, mãos calejadas, rostos marcados pelo sol. O presidente do sindicato subiu no palco. 2 anos atrás, Gabriel Monteiro era nome que a gente falava com raiva. Hoje é nome que a gente fala com respeito. Porque ele provou que patrão e trabalhador não precisam ser inimigos. Podem ser parceiros. Aplausos. Gabriel subiu no palco, nervoso. Eu não vim aqui receber homenagem. Ele começou, voz embargada. Vim pedir desculpa de novo. Por todos os anos que eu tratei trabalhadores como números. Como peças descartáveis. Silêncio na sala. Eu destruí famílias. Tirei dignidade. Causei dor. E nenhuma mudança que eu faça agora apaga isso. Ele respirou fundo. Mas eu aprendi uma coisa. Que arrependimento de verdade não pede só perdão. Eide. Repara. Constrói. Olhou para os rostos na plateia. Então eu prometo continuar. Continuar pagando justo. Continuar tratando vocês como gente. Continuar construindo não só prédios, mas dignidade. A sala explodiu em aplausos. E no fundo, discretamente, uma mulher de roupa simples assistia. Cabelos cobertos por lenço azul. Olhos cheios de ternura. Marina viu. Cutucou a amiga ao lado. Você tá vendo aquela mulher ali? Quando a amiga olhou, não tinha ninguém. Que mulher! Marina sorriu. Ela sabia. Era ela. A Virgem Maria continuava acompanhando. Continuava cuidando. Meses se passaram. A Fundação de Gabriel construía a 100ª casa popular. 100 famílias. 100 lares. 100 histórias de dignidade restaurada. João Pedro já andava com ajuda de equipamento. Não era perfeito. Mas era progresso. E ele trabalhava de novo, não na construção, mas como instrutor de segurança nas obras. Ensinando outros trabalhadores a não passarem pelo que ele passou. Dona Lúcia virou madrinha da fundação. Participava das inaugurações, benzia as casas, acolhia as famílias com chá e biscoito. Marcelo coordenava programa que dava bolsa de estudos para os filhos dos funcionários. 15 jovens já estavam na faculdade. Marina continuava rezando. Todo dia. Na capela de Nossa Senhora dos Navegantes. Agradecendo. E Gabriel? Gabriel tinha encontrado algo que buscou a vida inteira sem saber. Propósito. Numa manhã de domingo, ele foi sozinho ao cemitério. Túmulo do pai. Estava limpo. Flores frescas. Gabriel visitava toda semana agora. Ajoelhou-se. Pai, eu sei que você não tá aqui. Sei que você tá num lugar melhor. Mas eu preciso falar mesmo assim. Limpou uma folha que tinha caído sobre a lápide. Eu te abandonei. Deixei você morrer sozinho. E isso vai me doer pro resto da vida. As lágrimas caíram. Mas eu tô tentando honrar seu sacrifício agora. Tô usando o dinheiro que você me deu, mesmo que indiretamente, para fazer bem. Para ajudar gente como você. Gente trabalhadora. Gente de bem. Ele tocou a pedra fria. Espero que você tenha orgulho de mim. Finalmente. E então sentiu uma mão no ombro. Mas quando olhou, não tinha ninguém. Só o vento. E o perfume. Rosas. Gabriel sorriu pelas lágrimas. Não era só o pai que estava orgulhoso. Era ela. A mãe de todos. A que nunca desiste. A que caminha com os que escolhem recomeçar. Aquela noite, Gabriel escreveu em seu diário, algo que tinha começado a fazer depois da aparição. Hoje faz 2 anos desde que ela veio até mim. 2 anos desde que minha vida verdadeira começou. Porque antes disso, eu só existia. Agora eu vivo. Aprendi que riqueza de verdade não tá no banco. Tá nas vidas que você toca. Nas pessoas que você ergue. No bem que você faz. Aprendi que poder de verdade não é mandar. É servir. Aprendi que grandeza de verdade não é ser admirado. É ser útil. E aprendi que a Virgem Maria não apareceu para me punir. Apareceu para me salvar. E continua aparecendo. Em cada trabalhador que sorri de manhã indo trabalhar. Em cada família entrando numa casa digna. Em cada criança que estuda porque tem bolsa. Ela tá ali. Sorrindo. Dizendo, continue,
filho, continue fazendo o bem. E eu vou continuar, até meu último dia. Porque quando você joga água na Mãe de Deus e ela te perdoa, você passa o resto da vida tentando ser digno desse perdão. E esse é o milagre que acontece todo dia. A chance de ser melhor que ontem. A chance de amar mais que odiar. A chance de construir mais que destruir. E eu escolho essas chances. Todos os dias. Até que um dia, quando minha hora chegar, eu possa olhar nos olhos dela de novo. E ouvir: bem-vindo, filho. Você conseguiu. Você mudou. Você amou. E isso é tudo que eu quero. Gabriel fechou o diário. Olhou pela janela. A cidade dormia. As luzes piscavam. A vida seguia. Mas ele não era mais o mesmo homem que construiu torres de vidro e orgulho. Era o homem que a Virgem Maria salvou. E estava finalmente em paz. 5 anos depois. Gabriel Monteiro tinha 67 anos quando seu coração parou. Não foi acidente. Foi a vida completando seu ciclo. O velório foi no salão comunitário da fundação que ele criou. Não em capela luxuosa. Mas ali, no meio das pessoas que ele aprendeu a amar. E vieram tantos. João Pedro, agora andando sozinho, graças a anos de tratamento. Marina, cabelos grisalhos, terço na mão. Dona Lúcia, já com mais de 70, levando flores do quintal. Marcelo, agora diretor-geral da empresa. Lucas, o filho, segurando a mão dos próprios filhos, netos que Gabriel teve tempo de conhecer e amar. E centenas de outros. Trabalhadores. Famílias das casas populares. Gente que ele ajudou. Gente que ele salvou ao salvar a si mesmo. Não era velório triste. Era celebração. Porque Gabriel não tinha morrido sozinho, amargo, rico de dinheiro e pobre de alma. Tinha morrido em paz. Rodeado de amor. Sabendo que fez diferença. Marina se aproximou do caixão. Colocou a estampa de Nossa Senhora que a mãe lhe dera. A senhora salvou ele. Ela sussurrou. Obrigada por não desistir. E então aconteceu. Perfume de rosas preencheu o salão inteiro. Todos sentiram. Todos pararam. E uma menina de 5 anos, neta de João Pedro, puxou a blusa da mãe. Mãe, quem é aquela moça bonita de azul? Que moça, filha? Ali, do lado do senhor Gabriel. Mas quando a mãe olhou, não havia ninguém. Só o perfume. E a sensação de paz que não tinha explicação. A Virgem Maria tinha vindo buscar seu filho. O filho que ela salvou jogando água em seu rosto. O filho que aprendeu, da forma mais dura, que todo pobre carrega a face de Cristo. O filho que passou o resto da vida consertando o que quebrou. E agora, diante do trono do céu, Gabriel ouvia as palavras que sempre quis ouvir. Quando eu tive sede, você me deu de beber, não água, mas dignidade. Quando eu tive frio, você me aqueceu, não com cobertor, mas com moradia. Quando eu tive fome, você me alimentou, não com comida, mas com esperança. Vem, filho, vem descansar. Você fez bem. E Gabriel, finalmente livre de culpa, de medo, de arrependimento, sorriu. A história do empresário de Balneário Camboriú se espalhou. Virou livro. Virou documentário. Virou exemplo. Mas mais que isso, virou alerta. Que Cristo e Maria caminham entre nós disfarçados. Que cada mendigo pode ser teste divino. Que cada pobre carrega imagem sagrada. E que no dia do julgamento, seremos julgados não pelo que acumulamos, mas por como tratamos os menores. Porque quando você joga água num pobre, pode estar jogando na face de Deus. E Deus, através de sua mãe, pode vir te ensinar a lição mais dolorosa e mais salvadora da sua vida. Se essa história tocou seu coração, se você viu um pedaço de si mesmo em Gabriel, a arrogância, a dureza, o desprezo pelos que têm menos. Se você sentiu o chamado para mudar, para ser melhor, para tratar todo ser humano com a dignidade que ele merece, escreva amém nos comentários. Às vezes, um simples amém é o primeiro passo de uma mudança que você nem imagina. É o reconhecimento de que você precisa ser diferente. É a abertura para o céu agir na sua vida. Compartilhe essa mensagem com alguém que precisa ouvir. Com alguém que trata os outros mal. Com alguém que esqueceu que todo ser humano carrega a imagem de Deus. Com alguém que precisa acreditar que nunca é tarde para recomeçar. E se inscreva no canal para ouvir mais histórias de fé, amor e transformação. Porque a Virgem Maria continua caminhando entre nós.
Continua salvando. Continua ensinando. Continua amando. E talvez, só talvez, ela esteja esperando você perceber que é hora de mudar. Antes que seja tarde demais. Pessoa com as mãos postas, ninguém é tão perdido que não possa ser encontrado. Ninguém é tão cruel que não possa aprender a amar. Ninguém é tão rico que não precise de misericórdia. E a Virgem Maria nunca, nunca, desiste de nenhum de seus filhos. Amém. Rosa.